Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs, eu sou Ana. Hoje eu vou apresentar para vocês, é uma edição de bolso da DC, tá? Por isso que ele é pequenininho assim, Superman, as 4 estações. Agora que eu fiz as pazes, né, com o Superman, de vez em quando eu vou apresentar algumas histórias, ok? Bom, o que é, né? É um conto de formação sobre a experiência que pode transformar um simples. É só nessa palavrinha que eu não concordo, tá? Superman Clark nunca foi um bebê simples, um menino simples. Então eu acho assim, podem transformar um garoto do interior no maior herói do mundo. Então é assim, é na trajetória, né? As primeiras experiências quando ele se forma e vai para a metrópole, tá? Ele ainda está em indecisão aquilo que ele vai ser, como ele vai ser, são as primeiras experiências dele. Bom, eu vou apresentar algumas imagens, depois eu esqueço, e aí eu não vou ler o quadrinho, né? Eu vou apresentar algumas imagens. Eu acredito que no formato maior essas imagens serão, né? Mas tudo bem. A gente tem o que pode. São mais algumas, tá? Ó. Bom, e é isso, tá? Para quem não conhece, os fãs do Superman acredito que já tenham lido, né? Porque é um quadrinho meio antigo, não é de agora, né? É uma reimpressão em formato do bolso. Mas enfim, para quem não conhece, vamos lá. Bom, primeiro eu vou apresentar algumas reflexões que eu elaborei ao ler o quadrinho, tá? E depois eu vou comentar algumas passagens que eu achei interessante e que elas corroboram com as minhas reflexões. Vamos lá então? Então, primeiro eu vou começar como a humanidade, entre aspas, né, do Superman. É unânime, né, nas histórias do Superman, que a sua origem e a sua filiação vem de um planeta chamado Krypton, né? O pessoal aí que conhece já está cansado disso. Um planeta, né, que é quase sempre retratado como uma tecnologia super avançada e na sua maioria uma população que eu posso, aí é uma inferência minha, tá? Que eu posso inferir que estão num grau de consciência que beira os requisitos da humanidade, como compaixão, amorosidade, empatia e por aí vai. E essas características são visualizadas nos pais do Superman. Levando em conta a veracidade como ficção, né? Vamos acreditar. Posso dizer que os pais kryptonianos, entre aspas, humanos, do Clark, né, oferecem a ele, né, faz parte dele uma linhagem mental psíquica de seres evoluídos consciência, com seres com uma maior evolução na consciência. Os pais, o planeta dele já tinha essa maior evolução. Lembre-se da memória. Ele não é humano, mas eu acredito que ele tenha também um repertório de memórias, né? Então eu vou fazer uma analogia com referência à dinâmica psíquica humana. Portanto, Superman tem memória ancestral e familiar, que se configuram nas características da humanidade. Não importa que ele não se lembre conscientemente do seu planeta e de sua família. O que importa é que o está gravado, o que está tatuado na sua mente psíquica. Portanto, uma plataforma onde as atitudes humanas são relevantes, se destacam. Ao ser enviado à Terra, é acolhido por pais que são amorosos, têm compaixão e compartilham com as pessoas da sua comunidade.
e que, de certa forma, essa comunidade tem atitudes mais semelhantes a humanos. Portanto, Clark, Superman, tem duas bagagens psíquicas que o caracterizam nas atitudes humanas: seus pais biológicos e seus pais adotivos. Seu repertório de ação humana é pautado inconscientemente pelas memórias ancestrais de origem da sua terra natal e conscientemente pela vivência tatuada nas memórias da sua família e dos seus pais adotivos. O que corrobora dele ser um ser alienígena, né? Mais próximo do humano que nós próprios humanos. E aí, né? O que nos desfavorece em relação a essa realidade do Superman? Por que ainda não temos essa humanidade tão acirrada como ele? É óbvio que nossa história evolutiva é totalmente... A gente não tem história evolutiva do planeta Krypton. Já é mostrado, entre aspas, como um planeta de uma consciência humana, já pronta. Mas nós aqui estamos ainda num processo de evolução à consciência humana. Não estamos nem perto ainda. Porque o que nos desfavorece nessa realidade é o nosso próprio processo evolutivo de grande violência, de instintividade, de territorialidade. E por sermos muito jovens num processo de humanização. Ainda estamos basicamente sendo orientados do sistema nervoso central pelo tronco encefálico, que é responsável pelo ato de respirar, batimento cardíaco, temperatura, psiquicamente pela noção de autopreservação acima de tudo, e o mesolímbico, que vem logo depois, né? Num sistema de evolução, ele precede o tronco encefálico. O mesolímbico está ligado aí já a atitudes um pouco mais calorosas, né? A gente já gesta, né? Tem aquela coisa do gestar, do cuidar, você não simplesmente coloca, como no tronco encefálico, que deixa para viver. Já no mesolímbico, as emoções são mais acirradas, principalmente ligadas ao cuidado. Ainda não é amor, mas é cuidado, né? Aquele aconchego dos mamíferos. Então, assim, dos mamíferos de luxo, entende? Com nuances no pré-frontal, porque afinal, há 10 mil anos atrás, surgiu o Sapiens. Racionalidade, razão. Mas é um cognitivo, é uma racionalidade envolto a comportamentos anteriores, de força e eliminação. Nós temos a cognição, nós pensamos, nós raciocinamos, mas as nossas emoções estão muito mais ligadas a tronco encefálico e sistema mesolímbico de punição, de territorialidade, de instintividade, do que propriamente ao córtex, que aí seria o sistema da reflexão da humanidade. Entende? Então, assim, nós estamos num processo evolutivo. Nós temos o pré-córtex já formado, nós temos o frontal, mas ainda somos geridos principalmente cognitivo em instâncias inferiores. Para a gente atingir o córtex é raro. Portanto, para termos comportamentos reflexivos, é muito difícil. Tá? Muito poucos de nós conseguiram essa evolução da consciência. Conseguiram, nas suas atitudes, passar, sem ser resgatados pelas fases anteriores, ir direto ao córtex, ao processo reflexivo da conquista e se tornarem seres humanos. Alguns conseguiram, poucos, mas conseguiram, e acredito que hoje também tem, não esses que aparecem, né, mas esses camuflados e esses invisíveis, que de uma certa forma têm comportamentos mais humanos.
Porque lembre, é do nosso psiquismo, é da dinâmica, isso é estruturalmente, isso é realidade humana, é do humano essa estruturação. Porque nós temos necessariamente todas as nossas atitudes passarmos por esse processo evolutivo das fases anteriores. Entende? Então, toda atitude que você vai tomar, ela vem desse processo evolutivo. Ela não salta do córtex. Por isso que a gente não consegue ainda termos atitudes, na maioria das vezes, reflexivas. Porque na maioria das vezes a gente fica retido aqui, ó. Tronco encefálico e mesolímbico, emoção. Instintividade. Os neurocientistas chamam da via longa, né? É uma via longa até você responder pelo córtex, que é o sistema da humanidade, da reflexão, você tem que passar pelos anteriores. Só que no nosso processo evolutivo, os anteriores ainda têm muita força, eles têm muita energia. E o pré-frontal e o córtex é o que menos tem energia. Por isso você tem que ter assim grandes esforços para ser um humano, senão você fica no pré-humano como nós somos mesmo. Essa então é agora a nossa grande dificuldade, é essa dinâmica psíquica, assim, entendeu? Porque lá não dá salto. Nas nossas atitudes, a gente não dá a nossa resposta, ela não dá salto, ela é um processo evolutivo. E como ainda nesse processo estamos muito mais atrelados à instintividade, à emoção, na maioria das vezes a gente chega só no raciocínio, na justificativa depois, mas depois que já agiu. Raramente a gente consegue, no primeiro momento, ter uma atitude reflexiva. Isso não é um demérito, gente. Isso é processo evolutivo. Tá? Nós precisamos conquistar. Em termos de consciência humana, sempre é uma conquista. Conquista no sentido, não é conquista de tecnologia, porque essa nós temos assim, transbordando, nós até nem precisamos mais, né? Tá sobrando. O que a gente precisa é ter a ação humana. Mas a ação humana, que é a amorosidade, que é a compaixão, que é a empatia, que é o compartilhar, essa nós precisamos conquistar. Como? Tendo atitudes. Cada vez mais você escolhendo, porque tem que ser uma escolha, você tem que estar alerta, você tem que estar acordado, você tem que estar focado para procurar não agir tanto impulsivamente, tanto nas emoções e mais na razão e reflexão. E isso tem que ser uma conquista. Isso não vem pronto, não vem do céu, isso não é milagre e isso não é sobrenatural. Isso é humano. Precisamos ter atitudes. Quanto mais atitudes, quanto mais nas nossas ações houverem amorosidade, houverem compaixão, mais estaremos perto de nos tornarmos humanos. Mas tem que ser uma escolha consciente. Do céu ela não vai vir. Ok? Então, é isso, né? Isso é o que nos diferencia, vamos dizer assim. Entre aspas, o Superman já chegou pronto, em termos de consciência. E nós ainda estamos conquistando. Ok? Bom, eu fiz esse preâmbulo aí até para justificar agora o que eu vou falar. Breves comentários, tá? Das histórias. Eu vou ler uns trechinhos que eu achei interessante, ler e mostrar, e depois, assim, brevíssimos comentários, porque eu já falei bastante, né? Então, aqui, ó, ele fala assim, Superman, aí é a Lois
Lois quem está falando, né? Eu fui a primeira a chamá-lo assim. Não foi fácil criar um nome de alguém que não deveria existir. Alguém que não deveria existir. Em termos humanos, pouquíssimos existiram. Entende? Porque ele já veio pronto, ele já veio diferenciado. E aí ela vai falando mais coisas dele. Ok? Isso é o que eu falo para vocês. Essa é a grande diferença entre nós e ele. Não existe, quer dizer, já existiu. Em todas as eras já existiram homens que beiraram a humanidade. E acredito que hoje deve ter. Não esses fantoches por aí, né? Não essas máscaras que aparecem. Mas essa pessoa invisível que a gente não vê. Com certeza tem. Mas é ínfimo em relação à população, tá? Bom, é aí que eu falo que Luiz se equivoca, né? Nesse sentido de que não existe, sim, existiu. Não deveria existir no sentido de que ele veio e ele supera o que nós somos, né? Mas nós já fomos. Em pequeníssima escala, nós já fomos. Se um humano conseguiu conquistar a sua verdadeira humanidade, é porque é possível. Entende? Essa é a grande questão. Um conseguiu. Se um conseguiu, é porque nós podemos. Claro que não é fácil, né? Porque se fosse fácil, nós não estaríamos na condição que estamos hoje. Mas existe. Nós temos, pessoal, todo o repertório, o pré-frontal, o córtex está pronto. São sistemas neurológicos prontos. Eles só não são muito usados. Quer dizer, o pré-frontal até vai pela cognição, mas o córtex, né, ainda é um sistema para poucos. Ok? Bom, vamos lá, o trechinho que eu marquei aqui. Aqui ele está enfrentando um bandido e tal, e o bandido pega a Lois Lane aqui, ó. Ele interceptou um míssil e tal, aí ele vai para cima do cara e o cara pega a Lois, né, de refém. Aí ele... Só que aqui a luz está muito... Hoje a luz está difícil para eu ler. Vamos lá. Superman, você pode ter evitado que o nosso míssil não tenha destruído Metrópolis, mas não vai impedir que o mundo enxergue a verdade. Você é um imperialista americano cuja a presença desestabiliza demais o equilíbrio do poder. A sua presença desestabiliza demais a presença do poder. Que é a velha questão, né, dele ser um espelho, que eu já falei para vocês bastante no outro quadrinho dele, o Superman Herói para Todos. Né? A humanidade dele nos fere. A humanidade dele nos mostra o quanto somos não humanos. Então, ele desestabiliza esse poder, essa ilusão, essa fantasia de que somos humanos, de que temos grandes poderes, que somos o supra. Você entendeu? Ele vem para olharmos e entendermos o quanto precisamos ainda galgar na direção da consciência humana. Então ele incomoda, óbvio. Ele desestabiliza o poder, que é fantasioso, que é ilusório, porque o verdadeiro poder está na consciência, na conquista em sermos humanos. E toda vez que ele é um portal, né? Toda vez que nós olhamos para ele, nós vemos a nossa inumanidade.
Isso. Se a gente não tiver consciência, a gente acha ele um chato, um americanozinho, e por aí vai. A gente fica denegrindo porque nos fere, porque nos mostra o quanto ainda precisamos evoluir. Então, o bem tem o poder de desestabilizar o mal, mas vice-versa também. E na última passagem, ele está conversando com o pai, tá? E ele está falando: pai, comecei a achar que poderia fazer tudo. Eu não posso. Aí o pai dele fala assim: eu coloquei o negócio bem em cima, espera aí. Bem, quando colhi a minha primeira safra de milho, todo o condado falava dela. Então cometi o erro de novas que toda a safra seria maravilhosa. No ano seguinte, perdi 2 campos. Não é tão difícil aprendermos que temos limite. Difícil mesmo é lidar com ele. Então não é tão difícil aprendermos que temos limites. Todos sabemos que temos limites. O difícil é lidar com esse saber que temos limites. Com o tempo, acho que aprender a ser um bom fazendeiro. Com o tempo, filho. Né? Então o próprio Superman tem que encarar, ele também não é perfeito, né? Ele tem aí todas as dúvidas, né, e as incertezas, porque ele lida com o humano, e ele não pode, ele tem força, mas ele não tem o poder de sugestão, ele tem o poder de ser um espelho para o bem, mas ele não tem o poder de transformar o ser humano no bem. Não tem como. Por mais ações que ele possa fazer, ações boas, ações que compartilham o bem, amorosas, que respeita todo tipo de vida, ele é um exemplo. Ele tem que fazer por ele, mas ele não pode fazer pelo ser humano. O ser humano tem que fazer por ele. Não há super-herói nesse planeta que faça com que o ser humano, assim, de forma natural, né, óbvia, se torne um ser humano, que o homem se torne um ser humano. É só o homem que tem esse poder. Então, por mais poder que ele tem que aprender que esse limite ele tem e que ele tem que aceitar e ser o bem independente do mal que ele estiver lidando. Não é assim, eu lido com o bem para ganhar algo, eu lido por o bem porque eu acredito no bem. Entende? Então eu faço não porque eu quero ganhar lucros, não porque eu quero ser um deus, não porque eu quero ser um rei, mas porque eu acredito, porque eu escolho fazer o bem. É uma escolha consciente, não é um ganho externo. Tá? Com certeza ele reafirma suas intenções quando ele tem sucesso nas suas ações, mas não são aplausos que o mantêm lúcido na sua performance humana. Ele não se inflaciona, ele não se acha um maioral, ele não perde os seus valores frente à admiração dos outros, pois não é uma representação, não é um engodo, não é uma máscara. E genuinamente ele é bom e escolhe o bem. Ele pode escolher o mal, mas ele escolhe o bem. Tá? É uma historinha legal, tá? Tem com certeza tem outros pontos de reflexão da nossa humanidade. Lembre-se, ele é um espelho para nós vermos e refletirmos
sobre a nossa humanidade. Ok? E é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo olhar.